Olá, terceiro ano, terceirão. Vamos aí para a nossa primeira correção do Foca no Enem. E essa atividade de hoje, vamos corrigir aquelas questões que foram passadas na primeira quinzena. Então, atenção, atenção, porque corrigindo, fazemos também ao mesmo tempo uma revisão daquilo que é essencial aprendermos sobre cada assunto. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Então, como foi falado, essa é a atividade da primeira quinzena, que pediu que vocês respondessem as questões abaixo. Também falei ao longo das aulas que, caso surgisse alguma dúvida, vocês pudessem perguntar. Foi pedido que vocês colocassem se pertenciam ao terceiro C ou ao terceiro D, para facilitar a questão do controle e distribuição das notas. Foi pedido também que vocês colocassem o nome completo, como uma forma de melhor identificar vocês. Então, vamos para a primeira pergunta. Na primeira pergunta, ele salienta que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, salienta que a política imperialista consistia na busca, principalmente de novos mercados consumidores para os países industrializados. E foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a prática da neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto, sobre a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do continente africano e asiático, é correto dizer que, vejamos, nessa pergunta aí, fala-se neocolonização. Por que neocolonização? Ele está fazendo uma referência à colonização do século XVI, a qual teve palco as Américas. Quando se fala em neocolonização, ele deixa o século XVI e vai para o século XIX. É uma nova colonização. Desta feita, o palco será a África e alguns países asiáticos. Mas essas potências, elas tinham uma justificativa que hoje em dia não é aceita. Então vamos entender quais são essas justificativas. Das questões, apenas uma estaria correta. Vejamos. Na letra A dizia que as potências europeias justificavam a invasão dos países periféricos, afirmando que essa ação contribuiria para o desenvolvimento industrial que incentivaria a adoção de um regime socialista nos países asiáticos. Essa resposta aí está cheia de incoerências. Por quê? Primeiramente, eles não queriam contribuir com o desenvolvimento industrial, lembrando que eles queriam países para serem países consumidores e fornecedores de matéria-prima. Outra questão que se coloca aí seria a adoção de um regime socialista. A ideia de um regime socialista estava engatinhando neste período aí. Então a letra A descarta. Na letra B, fala que as principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas, que defendiam a superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam o progresso e o desenvolvimento social para os países da África e da Ásia através da missão civilizadora. Pois é, os europeus se sentiam, essas potências europeias principalmente, se sentiam os bambambãs da situação, os reis da cocada. Aí, eles queriam, na verdade,
tomar de posse das terras. Mas como não tinha nenhuma outra justificativa aceitável para aquele momento, eles diziam que não, vamos para a África e vamos educá-los, vamos civilizá-los. Ou seja, já levavam aí um preconceito racial nessa tentativa de missão civilizadora, um preconceito cultural. Por quê? Porque eles dividiam os países, juntavam grupos, faziam movimentações políticas sem consultar nenhum membro de nenhuma tribo, de nenhuma comunidade africana. Então a resposta correta é essa mesmo. É a letra B e parabéns aos que acertaram. No segundo, nós temos aí uma questão da FUVEST, que fala a seguinte pergunta. Identifique as afirmativas a seguir a que se refere às consequências da Revolução Industrial. Vamos lá. Na letra A afirma que foi a redução do processo de urbanização. Só com essa expressãozinha aqui, vocês já podem descartar. Por quê? Com a Revolução Industrial, aumentou o processo de urbanização e não reduziu. Aumento da população dos campos, ao contrário do que está afirmando, que aqui está afirmando que houve um êxodo urbano. O que é o êxodo urbano? É quando o sujeito sai da cidade e vai morar na zona, no espaço rural, na zona rural. Isso aí foi o que ocorreu em algumas regiões da Europa, lá no início da Idade Média, no processo de feudalização. Então a letra A descarta. Na letra B, fala sobre a maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Realmente é essa a resposta correta. Por quê? Porque, primeiramente, houve uma divisão técnica do trabalho. O trabalho que antes era basicamente artesanal, o trabalhador tinha domínio de todas as etapas de produção, agora vai haver uma espécie de alienação desse trabalho. O trabalhador não vai dominar as etapas, vai haver uma divisão técnica do trabalho. Cada um vai ser responsável por uma etapa de produção, ou da coleta à venda. Utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Ou seja, houve uma produção industrial acelerada. Por quê? Porque foi inventado máquinas, foi criada máquinas. Lá no século, na primeira Revolução Industrial da Inglaterra, as máquinas movidas a vapor. Agora, nessa segunda Revolução Industrial, houve as máquinas movidas a energia ou a combustão interna. No terceiro, que é da Unesp, tem um texto que fala: o mundo está quase todo parcelado. O que dele resta, sendo dividido, conquistado e colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Sustento que somos a primeira raça do mundo. E quanto mais do mundo habitamos, tanto melhor será para a raça humana. Se houver um Deus, creio que ele gostaria que eu pintasse o mapa da África com as cores britânicas. Esse aí é um texto de Cecil Rhodes, na qual ele deixa no livro O Último Desejo e Testamento de Cecil Rhodes, que está citado no livro História da Riqueza do Homem. E sobre esse texto, que interessante, é um discurso de um estadista britânico, na qual ele disse que
poderia dominar o mundo. Ele tem o direito de dominar o mundo, porque ele se sente superior ao mundo. Essa era a mentalidade do povo britânico nesse processo de imperialismo e de neocolonialismo. Então, vamos ver as opções sobre a referência desse texto. A letra A. A partilha do continente africano, deliberado na Conferência de Berlim, que teve como objetivo promover a riqueza dos países pobres. Quando vocês encontrarem isso aqui, falando, aquela reunião foi para promover a riqueza dos países pobres, Conferência de Berlim, está errado. A Conferência de Berlim foi para dividir o continente africano entre essas grandes potências, dando direito delas explorarem da maneira que acharem melhor. Então, letra A descarta. Letra B. A expansão europeia realizada segundo os preceitos mercantis que visava ao acúmulo de metais preciosos abundantes e pouco valorizados pelos habitantes nativos do continente africano. Esta resposta também está errada. Por quê? Não era mais o mercantilismo que estava em voga aqui, que estava em moda, que visava. Isso aqui é característica do mercantilismo. Outra questão que pode derrubar essa alternativa é dizer que os metais preciosos não eram valorizados pelos nativos do continente africano. Eram. Eles conheciam, eles sabiam o que era o ouro, o que era a prata, o que era o diamante. Eles entregavam esses produtos através de ameaça. Não era? E eles resistiram. E eles resistiam a essas ameaças. Então descarta a letra B. Na letra C, fala da procura de novos mercados para a produção industrial e os capitais bancários europeus, prejudicado pelas trocas, pela instabilidade da América Latina, que impedia o crescimento das trocas. Também não é esta. A outra opção fala da expansão imperialista na África, liderada pela Inglaterra e França, olha aí, no século XIX, ligada ao capitalismo industrial, evidenciando a ideia de superioridade e de preconceito contra os colonizados. A resposta é a letra D. Então, essa foi a correção Foca no Enem desta semana. No final da outra quinzena, teremos mais uma correção, tá certo? Então, até a próxima correção e bons estudos. Tchau!